Oi, pessoal. Estou aqui hoje com. Peraí, que minha câmera está horrível. Estou aqui com o Dr. Marcos Calvo, que é médico sanitarista e é ex-secretário da Saúde de Santos. E a minha conversa com ele, eu procurei o Dr. Marcos porque a gente está no momento da Covid que é inquietante, porque a gente sabe que está tendo uma nova onda. Essa nova onda, a gente está mais desamparado, porque o pessoal está encontrando dificuldade de testagem, de amparo, de saber o que fazer. Nós temos vários lugares que não estão exigindo máscaras, então isso expõe as pessoas ao perigo, e as pessoas começam a ter dúvida do que é importante, porque tem muita gente, inclusive, que tomou vacina e está pegando. Então, o Dr. Marcos vai bater um papo com a gente aqui, contar muito da experiência dele, do que ele vê, o que ele pode nos alertar sobre o assunto. Né, doutor? Estou à disposição, Osiris. Dizer que é uma satisfação falar sobre saúde, né? A minha atividade principal aí nesses últimos 35 anos é trabalhar com saúde coletiva, né? Então, falar sobre saúde, falar sobre um problema tão importante como a questão do Covid é uma satisfação poder ajudar a esclarecer aí as pessoas. Tá. O que está acontecendo que a gente não está vendo nos jornais, nas políticas públicas, que a gente não ouve falar nada? O que dá para adiantar para a gente assim desse assunto? Então, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente fazer uma observação é que nós estamos hoje no dia 7 de junho, né? Eu sei que esse programa é gravado e vai ser repetido, mas esse cenário ele pode mudar, né, muito rapidamente com facilidade, né? O que a gente está vendo, aparentemente, é exatamente o reflexo já do afrouxamento das medidas de controle, né? No momento que a população se sente menos, assim, diminui a pressão para usar máscara, né, para fazer o isolamento social, o distanciamento social. A gente teve aí uma série de eventos de grande massa, né, o próprio Carnaval e o retorno aí de grandes eventos, né, de shows e tal. Então, Isso. isso tudo, de alguma maneira, vai acabar impactando no fenômeno da doença como um todo, né? O fato é que a Covid não acabou, né, não acabou a pandemia da Covid, né? Mas ainda estamos numa fase de conhecimento da doença e da maneira como ela se comporta na sociedade, que ainda não é possível fazer previsões com segurança do que vai acontecer, né? Mas o que dá para dizer tranquilamente é que esse reflexo, esse aumento do número de casos que está acontecendo é diretamente relacionado ao afrouxamento das medidas de controle. Me parece que isso tem mais relação com esse fato do que propriamente do carnaval, porque no pós-carnaval parece que não houve um crescimento, isso que eu queria ser corrigido. Parece que o aumento não ficou característico logo após o carnaval, mas depois, quando começaram mesmo a propalar que não precisava mais usar máscara, né? Acho que as coisas se somam um pouco, né, Osiris? Porque, assim, se após o carnaval, vamos dizer que a gente está numa situação de um certo equilíbrio. Aí você vem com um grande evento de massa. Ele não produziu um descontrole, mas ele produziu já um primeiro desequilíbrio. Na sequência, outras situações, né, como e principalmente acho que a questão do uso da máscara, sem sombra de dúvida, né? De certa maneira, as pessoas passaram. Claro que usar máscara é um incômodo, né? Então muita gente Sim. está falando isso, pô, que alívio, eu não preciso mais usar máscara. Mas não é verdade, né? Acho que hoje, cada vez mais, o que a gente tem discutido é o seguinte: a máscara ela veio para ficar, não o tempo todo, né? Mas é necessário que a gente sempre esteja atento para a necessidade de usar máscara em certas situações, né? Em locais onde haja aglomeração, né? Agora, tem um outro evento importante que a gente tem que considerar aí, viu, Osiris? Que é a mudança de clima, né? Sempre, todo ano, né? Independentemente do Covid, já anteriormente,
na mudança de estação, né, na época do outono, é um período que aumenta o caso de doença respiratória. Tá? Então, isso sempre acontece. No período da pandemia, né, por conta do isolamento e do uso de máscara, a gente praticamente não teve gripe. Né? Você chegou a ver aquelas situações, principalmente quem tem criança pequena, né? A criança chega na escola, gripada e tal. Isso deixou de existir nesses últimos 2 anos. Né? Agora está começando a acontecer, porque as pessoas estão circulando novamente. Né? Então, num período em que você tem já, naturalmente, o sintomático respiratório, a doença respiratória acontecendo, e sem a máscara. E numa situação em que o resfriado comum, né, aquele que sempre acontece, aquele que sempre aconteceu, ele hoje é muito parecido, né, com um caso de Covid. Né? Então, a pessoa pode estar com uma Covid, né, ou pode estar simplesmente com um resfriado comum. Né? Você não consegue hoje, não tem a mesma situação que aconteceu nesses 2 últimos anos, que qualquer resfriado provavelmente era uma Covid e causava grande apreensão. Então, hoje, um resfriado comum, as pessoas têm ido para as atividades normais. Né? Então, a gente precisa reforçar isso. Tudo bem, você não vai conseguir testar sempre, você não vai conseguir ter certeza sempre se é Covid ou não, mas é muito importante voltar a tomar cuidado, né, principalmente com aquela chamada higiene social, né, de lavar a mão, né, ou higienizar com álcool e usar a máscara com mais frequência. Quer dizer que, na dúvida, hoje, a gente deve se comportar como se fosse até prova em contrário. Na dúvida, hoje tem que se comportar como se fosse. Né? A gente sempre via as imagens lá do Oriente, principalmente do Japão, né? Que era muito comum você ver aquelas pessoas de vez em quando usando máscara. Né? Você fala, nossa, que bobagem. Né? O fato é que isso faz diferença. Né? Então, os hábitos de higiene que a gente adquiriu nesse período, né? Tudo bem, a gente não vai manter no mesmo nível de rigor, né? Mas o cuidado a higienizar alguns produtos ao chegar em casa das compras, né? O cuidado com o sapato, né? Algum cuidado com, principalmente, né, a lavagem das mãos, a higienização das mãos, isso é uma coisa que a gente tem que adquirir como hábito, porque vai ajudar em muitas outras situações relacionadas à saúde. Agora, pelo que a gente está conversando aqui, me parece que, então, o cuidado de prevenção, de evitar de se contaminar, está ficando muito a cargo do indivíduo, da pessoa física. Deixou de ser uma preocupação do setor público. É importante você ter falado isso. Veja, individualmente, o cidadão ele tem que tomar essa medida. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de considerar que o Estado, né, o poder público, ele tem que incentivar, ele tem que induzir. Né? E aí eu acho que a gente tem um complicador nesse momento, viu, Zitos? Porque, veja, nós estamos há pouco mais de 4 meses das eleições. Né? Nós viemos aí de 2 anos de um embate, né, que acabou acontecendo de uma maneira muito intensa entre o setor produtivo e o setor da saúde. Né? Então, as autoridades sanitárias, pelo menos aquelas mais sérias, né, que nem todas, né, algumas acabaram embarcando nessa onda de que não precisava fazer proteção, né? Mas, de uma maneira geral, né, as autoridades sanitárias, os médicos sanitaristas, infectologistas, defendendo muito a necessidade do isolamento, né, de restringir a circulação das pessoas, e, obviamente, isso causou, né, um impacto importante na economia, né, principalmente na economia de serviços, restaurantes, eventos. Né? É só a gente observar como é que está essa coisa dos eventos nesse momento. Né? Assim, eu mesmo tinha uma formatura de uma sobrinha que não aconteceu durante a pandemia, que já marcaram, né? Então, é como se estivesse correndo atrás do tempo perdido, né? E o fato da gente ter eleição, né? Nenhuma autoridade pública, né? Aí, prefeitos, governadores, principalmente presidente, até ministro da saúde, né? Eles não vão querer comprar uma briga desse tipo.
né? Ah, vamos voltar a discutir a necessidade de isolamento. Mas acho que não é disso que a gente está falando, né? A gente não está falando de voltar a pensar no isolamento, mas de voltar a lembrar das pessoas que o problema da Covid ainda existe, né? E como é que a gente deve, vamos dizer, estimular o comportamento das pessoas no dia a dia. Aí sim, a questão de reforçar a importância do uso da máscara. Do uso da máscara, e uma outra coisa que eu acho que a gente acabou não comentando ainda, que é a questão da vacina, né? Porque Sim. a vacina ela tem um papel fundamental também neste momento, né? As primeiras doses de vacina, elas já têm aí mais de um ano, né? Então, naturalmente, apesar de muitas pessoas ainda falam, duvidam um pouco da vacina, eu discordo completamente. Tem uma segurança muito grande na questão da vacina, uma grande confiança na eficiência, na eficácia dessas vacinas. Porém, naturalmente, vai diminuir a imunidade produzida pela vacina, né? Então, é necessário fazer o reforço das doses de vacina, né? Então, quando a gente fala que no Brasil como um todo, a gente chegou da população com mais de 12 anos até a passar de 90% de vacinados, perfeito, né? Mas também é verdade que quem tem as 3 doses, né, não chega a 50% da população, tá? Então, a gente ainda tem que lembrar disso, né? E a vacina ainda é um elemento importante nesse momento. E, doutor, eu vou convidar mais uma outra autoridade médica, né, para falar do assunto, mas eu acho que vale a pena comentar, porque essa questão da vacina, eu tenho presenciado muita gente falando que, fulano de tal tomou as 4 doses e pegou o Covid. Isso até me sugeriu o jargão, vacina não é repelente. Não deve ser entendido desse jeito, né? Não, vacina não é repelente. Assim, Osiris, acho que na época que a pandemia estava todo mundo morrendo de medo, né? Porque houve um momento de pânico, vamos dizer De assim, pânico. né? Isso. Eu me lembro que, por exemplo, nesse período, chegou a haver drive-thru de testagem. Sim. E aí a gente via as pessoas falando assim, nossa, o meu teste deu negativo, ainda bem. E as pessoas iam fazer o teste, como se o fazer do teste produzisse alguma proteção. O teste não produz nenhuma proteção, né? O teste identifica o que está acontecendo naquele momento. No dia seguinte, 2 dias depois, pode inclusive mudar aquela situação, né? A vacina não. A vacina ela produz uma modificação, né? Ela produz uma reação que estimula o sistema imunológico das pessoas, né? E permite uma maior proteção contra a doença, né? E aí estão os dados para a gente comprovar. Nós chegamos a ter no Brasil uma situação de muito mais do que 3 mil óbitos por dia, né? A gente estava falando de 50, 60, teve dias com mais de 60 mil casos registrados, né? E hoje a gente está falando numa condição de menos de 100 óbitos por dia acontecendo na média no país, né? Então, a gente está vendo um aumento acontecer, mas se a gente não tivesse tido a vacinação, como aconteceu, né, a gente a gente estaria vivendo uma situação muitíssimo mais grave. Fazendo, inclusive, uma comparação, né, com o Brasil, com, por exemplo, com os Estados Unidos, que, apesar de, evidentemente, serem sociedades muito diferentes, né, eles estão tendo muito mais dificuldade de fazer vacinação nos Estados Unidos por resistência das pessoas, né, por grupos negacionistas. E no Brasil, apesar do discurso negacionista de algumas pessoas e até de algumas autoridades, né, como a gente tem uma tradição muito grande no Sistema Único de Saúde, de ter uma confiança muito grande, né, nas nossas unidades e nas campanhas de vacinação, né, quer dizer, essa é uma tradição muito positiva que existe no Brasil das campanhas de vacinação, né, a adesão da população foi uma adesão maciça, né, foi uma adesão excelente, né? Agora, veja, independentemente disso,
passado um ano, precisa fazer o reforço, né? Precisa completar. Quem a pessoa faz, né? Principalmente aquelas pessoas mais de idade, acabam se esquecendo. Então, fizeram a primeira dose, fizeram a segunda, precisa fazer a terceira, agora já está chegando na quarta dose de reforço, né? Então, é necessário, sim, continuar falando sobre isso, é necessário divulgar essa informação, e eu, indiscutivelmente, a vacina foi a maior, que produziu o maior impacto, né, que levou a essa diminuição significativa dos casos e da situação, né, e que nos dá essa segurança hoje. Eu posso completar? É que você falou que a adesão foi maciça, e eu incluiria até pelos negacionistas, que eles tomavam escondido. Até pelos Isso negacionistas. virou notícia. Isso é uma coisa muito peculiar, né? E eu acho que isso tem a ver, exatamente isso que eu estava dizendo, né? No Brasil, a cultura da vacina, ela é muito forte, né? O que existia de negacionismo é uma coisa muito residual, de alguns grupos, né, que estavam relacionados a algumas referências muito pessoais, né? Diferente do que acontece no caso dos Estados Unidos, que essa lógica e essa cultura negacionista ela é muito mais forte. Até porque lá, como eles não têm um sistema público de saúde, né, eles não confiam, né, não tem esse nível de confiança no Estado, no sistema de saúde, no serviço de saúde, né? Então, eu acho que isso foi um ganho, né, e só reforçou a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil. Pois é, você traz uma informação importante e como uma pessoa que com vida pública, com passagem no serviço público, é isso que eu queria de ouvir o seu comentário. Apesar de todos os ataques, todas as desqualificações que se cometem contra o sistema de saúde, contra o SUS, ele ainda é uma referência de confiança para a população. É isso que você está dizendo para a gente? É isso que eu estou dizendo, porque, veja, do ponto de vista da mídia, né, da grande mídia, o que chama muita atenção, o que dá muita visibilidade, muito ibope, são as notícias negativas. Né? Então, mostrar as coisas, os erros, né? Mostrar as filas, né? Mostrar os exemplos de mau atendimento. Isso existe? Existe. Né? O Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de saúde do mundo. A gente está falando de um sistema equivalente ao que existe, por exemplo, na Inglaterra, só que a população da Inglaterra é o tamanho da população do estado de São Paulo. Né? Então, não existe nenhum país do mundo, né, do porte do Brasil, né, que tenha um sistema público, né, com direito universal da saúde, como nós temos aqui. Né? Então, temos muitos problemas? Indiscutivelmente temos. Né? Mas quando você vai, por exemplo, pegar situações, né, vejo aqui o caso de Santos, que eu acabo acompanhando, né, sou ainda funcionário da Secretaria de Saúde de Santos, né, que você tem um conjunto de pacientes, por exemplo, portadores de diabetes, que recebem canetas de insulina. Né? Vão retirar a caneta de insulina na unidade básica de saúde e são acompanhados por médicos. Né? Então, existem dezenas de exemplos positivos do Sistema Único de Saúde. O SAMU é um exemplo positivo do Sistema Único de Saúde. Né? O SAMU hoje está em todos os lugares, né? Administrado por prefeituras, estados, em cada local funciona com a sua característica, mas faz parte do sistema público de saúde. Né? E além da vacina, e muitas pessoas falam assim, eu não uso o SUS. Todo mundo, de alguma maneira, usa o SUS. Né? Porque, por exemplo, quem faz a vigilância sanitária de alimentos, né? Quando você vai numa padaria comprar um sanduíche, né? Quem fez ali a fiscalização sanitária daquele estabelecimento foi o Sistema Único de Saúde, né? Que garantiu que você está se alimentando num local em condições adequadas sanitárias. Né? Então, o SUS está presente em muito mais coisas do que a gente acaba vendo. Né? Mas, infelizmente, aquilo que dá da mídia são os casos negativos. Né? A gente começa a ver algumas iniciativas diferentes, viu, Osiris?
a Universal, o estúdio da Universal, hoje já produz uma série, né, que fala sobre a unidade básica de saúde. Né? Quem tiver qualquer, quem for assinante de uma dessas, né, estiver lá na Universal, na grade vai aparecer a unidade básica de saúde. Que é o relato, né, um episódio de meia hora, né, o relato de um evento que acontece numa unidade básica de saúde, né, com alguns atores globais, inclusive, que fazem parte da série. Né. Você está falando da Universal, da Igreja Universal, é isso? Não, do Estúdio Universal. Ah, tá, Da isso Rede Universal. Da rede Estúdio Universal, tá? Dos canais de assinatura, você vai localizar lá a série Unidade Básica de Saúde. Tá? Já está na segunda temporada, inclusive. Olha só que legal. Muito bacana, porque a própria Globo, tá, tem aí essa série que mostra aí alta supressão, né? Então, são relatos que mostram, claro, de uma maneira até um pouco mais humanizada, né? Mas são muitas as ações positivas do Sistema Único de Saúde, né? Acho que o que faltou para o Sistema Único de Saúde ter feito um trabalho mais eficiente no controle da pandemia foi, de fato, o comando no nível central. Né? Porque o SUS ele é um sistema capilarizado, né, que os estados e os municípios são os grandes executores, principalmente os municípios. Mas quem dá a diretriz central é o Ministério da Saúde. Né? E o Ministério da Saúde teve uma posição negacionista, seja pelo presidente, pelo próprio Bolsonaro, e até pelos ministros. Né? Vamos lembrar que a gente teve um ministro que não entendia nada de saúde, né? O Pazuello era militar, né? Tudo bem, tem nada contra os militares, desde que eles atuem na área deles. Né? A área militar dentro do Ministério da Saúde foi um equívoco absurdo. Né? Isso produziu um reflexo. Né? Hoje nós temos aí mais de 660 mil óbitos de Covid no Brasil, é o segundo país em número de mortes, né? Só perde para os próprios Estados Unidos da América, né? E a gente tranquilamente, a gente teria muito menos de 200 mil casos. Muitos pesquisadores sérios aí já estudaram isso, já avaliaram isso. A gente teria uma quantidade de casos infinitamente menor se a gente tivesse um enfrentamento mais articulado, mais organizado. É incrível você comentar, porque os Estados Unidos é tão citado como exemplo para esse pessoal aí, desse liberalismo econômico, qualquer coisa, vamos citar aí os nossos irmãos do Norte, e na verdade a referência deles é como o país com o maior número de mortes e com uma grande incapacidade de lidar com a saúde pública. Os Estados Unidos são uma grande referência do ponto de vista da qualidade em medicina, que é um pouco diferente de saúde. Né? Então, do ponto de vista de tecnologia médica, eles têm uma qualidade muito grande. Agora, acesso a serviços de saúde, né, como lá a medicina, o acesso à saúde é totalmente privado, o que acaba acontecendo é que a grande maioria dos americanos tem uma dívida em milhares de dólares com qualquer tipo de ação em serviço de saúde. Né? O que é muito comum de relato do cidadão comum americano, né? Que ele evita ir no médico porque ele não tem dinheiro para pagar a conta. Mesmo quem tem acesso a um plano de saúde, né? Os planos de saúde têm muitas restrições nos Estados Unidos. Né? Então, tem muitos planos que garantem a cobertura, não é uma cobertura total. Né? No caso do Brasil, isso é uma coisa que também o sistema garantiu. Né? Se a pessoa adquire, né, usuário de um plano de saúde, ele tem direito completo sobre todos a oferta de serviço necessária para ele. Nos Estados Unidos, as coberturas elas são limitadas. Né? Então, é muito comum que a pessoa não consiga tratar do seu problema de saúde, né? Apesar de ter tecnologia, ter conhecimento para isso. Mas eu tenho a impressão que no Brasil tem um esforço para transformar os planos de saúde nesse modelo americano. Ou estou enganado? Não, você não está enganado. Essa briga é antiga. Né? Na verdade, hoje nós temos aí
quase 220 milhões de brasileiros, né? Um pouco menos que isso. E quem tem acesso a planos de saúde é na ordem de 50 milhões, tá? 50 milhões de brasileiros. O valor do custo da assistência médica para esses 50 milhões aí que tem plano de saúde é praticamente o mesmo, né, de toda a despesa do Sistema Único de Saúde para 220 milhões, porque tem uma parcela dos serviços que, inclusive, quem tem plano de saúde usa, né? Transplante, por exemplo, né? Transplante, que o Brasil tem uma experiência fantástica em transplantes também, um dos países que mais realiza transplante no mundo. Não existe transplante pela rede privada, né? Pela saúde suplementar, é tudo pelo SUS. Né? Pode até acontecer no hospital privado, mas é coberto pelo SUS. Né? Certo. Então, você imagina que o mesmo valor que o SUS tem para custear todas as suas ações, né, é equivalente ao que a saúde suplementar tem para um quarto dessa população. Né? Então, falta muito recurso. O teto de desgasto público que foi aprovado aí no governo Temer é um crime, né? Porque no final das contas você cria um teto e fala assim, vai ser remanejado os valores para conseguir fazer com que a saúde funcione. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, o orçamento da saúde está congelado já há vários anos, né? E isso, claro, produz um prejuízo lá na ponta, né, da assistência do Sistema Único de Saúde. E vamos dizer, esse prejuízo, né, vamos dizer, no momento que vai fragilizando o Sistema Único de Saúde, é o momento em que os grupos interessados em entrar na saúde suplementar, inclusive grupos americanos, né, eles se aproveitam e é exatamente isso, é tentar entrar no mercado, né, que é um mercado... A saúde tem um custo elevado, né, então, para o capital também interessa entrar neste mercado aí. Então, eu queria te perguntar, essa pessoa, esse eleitor, por exemplo, que ele defende que se acabe com o SUS e se valorize a privatização, essa pessoa está dando um tiro no pé ou no coração? Olha, ele está dando mais um tiro no coração do que no pé, né? Porque ele vai ter problemas sérios, não tenho dúvida disso. É verdade. Do ponto de vista eleitoral, né? Às vezes na grande campanha nacional, isso às vezes não aparece tanto, né? Mas o SUS ele está muito presente dentro das prefeituras, né? Dentro do nível municipal, né? Então, normalmente, ele se torna mais pauta, né, quando ele entra na pauta do que o prefeito quer fazer. Né? Então, o prefeito vai aumentar a unidade de saúde, né, vai reformar o pronto-socorro. Então, acaba sendo uma pauta que está mais presente nas eleições locais do que na eleição nacional. Entendi. Olha, eu te agradeço muito você trazer essa visão para a gente, né? Inclusive da questão da saúde pública, do SUS, que é uma questão que eu tenho, apesar de meu canal ser ligado à acupuntura e tal, mas esse vínculo, a gente é da área de saúde, esse vínculo com a saúde, a discussão da saúde, das políticas de saúde pública, inclusive a nossa participação, é importante. E esse entendimento que eu acho que foi fundamental você trazer para a gente, que é essa participação de Estado, município e União, né, no serviço público, o que aparece para cada um. E eu agradeço muito pela sua visão do Covid, porque assim, ninguém está falando, a mídia não está falando, nós estamos à deriva de novo. Tem pessoa que está desconfiando que a vacina não serve para nada. Tem uma outra coisa que eu ia comentar e ouvir você, é assim, eu tenho visto, aumentou o número de pessoas que falam, eu peguei, eu não sei se é Covid, mas eu não vou testar. Porque se for, não estou tão mal, como se, você já falou, testar não vai mudar nada. Para mim não muda nada, mas pode mudar para o outro, para minha tia, para o meu pai. Exatamente, vale a pena testar sim. Né?
Veja, assim, aí a gente tem a questão individual e a questão coletiva. Né? Do ponto de vista do individual, vale a pena testar e hoje você tem um acesso muito fácil a isso. Nas farmácias você tem teste de antígeno, não é difícil de fazer e o custo também baixou muito. Né? Do ponto de vista coletivo, né, vamos dizer assim, até em relação o SUS não fornece o teste. O SUS, de fato, não vai conseguir fornecer o teste, e aí o problema não é apenas o custo para fazer uma coisa em larga escala, mas aí é que eu digo que falta, Osíris, a questão da coordenação central. Né? Por quê? Testar em larga escala, alguns países, inclusive, encaminham teste para casa das pessoas. Olha, na Inglaterra acontece isso. O amigo recebe lá um kitzinho de teste, olha, se você tiver sintoma, testa aí primeiro antes de você sair de casa. Mas veja, isso se torna uma política pública. Né? Então, apenas oferecer o teste na unidade básica quando a pessoa tiver interesse, isso não resolve. Né? Isso resolveria se a gente tivesse um nível articulado enquanto uma política geral do país, né, uma política macro. Aí sim você entenderia e conseguiria articular essa testagem em larga escala com outras medidas de controle. Então, isoladamente, né, para o setor público comprar teste para distribuir, não vai ter o mesmo impacto. Né? Então, aí é um pouco a diferença do que funciona do ponto de vista individual e do que funciona do ponto de vista coletivo. Agora, claro, reforçando, do ponto de vista individual, você sabe que tem sintoma respiratório. Se você testa, no momento que você testou positivo, você evita transmitir para um grupo de pessoas que está convivendo com você. Isso é bastante importante. Osíris, aproveitando para falar uma coisa que eu acabei esquecendo, né? Porque eu também tenho formação em acupuntura, né? É verdade. E acho que é muito interessante trabalhar a acupuntura. Ela tem esse lado também de estimular, né, a saúde das pessoas. Né? A acupuntura ela não é apenas curativa, mas no momento que você consegue produzir aí o equilíbrio das energias, você também produz aí uma condição de saúde melhor para as pessoas. Né? Então, as práticas aí que hoje o próprio SUS considera isso como práticas integrativas e complementares, né? Elas são importantes, né? São valorizadas, né? E eu acho que isso é uma coisa que também a gente precisa lembrar que o SUS também faz. Poxa, legal, muito legal fazer esse link ainda, né? Porque é uma luta de todos, realmente a gente tem que estar envolvido nisso, promover a saúde. Lembrando que promoção de saúde é melhorar a imunidade, a capacidade de não se contaminar tão facilmente. Né? E que não substitui a máscara e o cuidado social. Exatamente. Bom, por mim, eu estou satisfeitíssimo com a nossa conversa. Se você quiser deixar mais algum recado. Sabe o que eu acho que era legal? Para o pessoal entender melhor, eu apresentei você como médico, como ex-secretário, mas você tem uma atividade acadêmica importante também. Então, para as pessoas entenderem a referência com que a gente está conversando, você pode comentar? Eu tenho hoje já 35 anos de formado em medicina, né? E eu fiz a minha especialização original foi em saúde coletiva, né? Então eu sou médico sanitarista. E militei a maior parte desse tempo no setor, na área de gestão. Né? Então, fui diretor da Santa Casa de Santos, fui secretário de saúde, antes de ter sido secretário de saúde de Santos, fui secretário de saúde também de Diadema. Né? Então, sempre trabalhei na área de gestão do Sistema Único de Saúde. E nesses últimos anos, tenho trabalhado com a área de formação. Né? Então, ainda em Santos, com a residência médica e residência multiprofissional, no grupo lá que implantou programas de residência, e atualmente estou coordenando o curso de medicina da Universidade de São Judas Tadeu, que é um curso que está na quarta turma, né? Está entrando esse ano a quarta turma, e está localizado na cidade de Cubatão. Né? Então, além da gestão, tenho me dedicado aí nesses últimos anos, o meu mestrado foi focado nessa parte aí de ensino, né? Além da parte da saúde coletiva.
Bom, doutor Marcos, muito obrigado de coração, assim, muito importante a sua contribuição. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes, que não seja por esse mesmo motivo. Estava na hora do Brasil aprender a dar espaço para frente, né? Ah, perfeitamente, viu, Osiris? Como eu disse, né, para a gente que trabalha com a saúde coletiva, falar sobre saúde sempre é uma satisfação, né? Porque você transmite conceitos, né? Você cria ideias, né? Você consolida a importância dessa questão da promoção da saúde. Então, falar sobre saúde para mim é uma grande satisfação. Estou sempre à disposição. Tá? Para mim foi muito bom ter participado aqui. Então tá, pessoal, tchau para vocês e até uma próxima conversa. Doutor Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Abraço a todos.